destaque. Esse grupo realmente foi feito, né, com o intuito de da gente crescermos juntos. Quem me conhece já e conhece a história do grupo sabe que não é meu esse grupo, que foi Deus que me deu e ele tem crescido muito, tem sido bênção, acho que não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. Tem pessoas tão especiais que estão falando, doando seu tempo, doando seu conhecimento para estarem aqui com a gente. Eu tô aprendendo muito e eu espero que cada um que está aqui, que está vendo também depois, esteja aprendendo conosco, porque são todas as áreas da nossa vida que a gente precisa trabalhar como fotógrafo e às vezes a gente foca só em uma área e a gente esquece das outras. E às vezes o que está nos travando é justamente a área que a gente não está olhando ou que a gente tem receio, tem medo de olhar. E o que a Fê vai falar hoje é uma das áreas que mais me pega e mais me paralisa. Então, quando eu convidei a Fê para, né, a gente conversou sobre isso, Fê, o que que você pode falar? E ela falou sobre isso. Falei, nossa, perfeito, porque eu acho que não é uma dor só minha, é uma dor de muitos fotógrafos que às vezes paralisam por causa do financeiro, por causa da falta de gestão, de não conseguir se programar, de não conseguir separar a empresa e o pessoal. E é uma dor minha também, então eu tenho certeza que eu também vou receber muito, muito, muito da Fê hoje. E eu tô muito grata por quem está aqui e espero que vocês também aproveitem. Se vocês puderem fechar os olhos de vocês, eu vou fazer uma oração breve para a gente começar. Querido Deus, querido Pai, eis-nos aqui, Paizinho, para aprender mais um dia, mais uma noite, com mais uma pessoa que o Senhor tem dado um talento, que o Senhor deu um talento na fotografia. E além da fotografia, deu um talento de gestão. Obrigada, Pai, por ela estar com o coração disponível para nos ensinar, para transbordar através do seu conhecimento em nossas vidas. Que os nossos corações estejam abertos para receber todo o conhecimento que vem dela. Que eu tenho certeza que o Senhor usará ela nessa noite para transbordar isso. Que ela acesse a sabedoria que vem de ti, que a mente dela esteja ligada com a tua mente, assim como as nossas mentes estejam ligadas com com a tua mente e os nossos corações com o teu coração. Para a gente absorver tudo o que for necessário para nos levar para um próximo nível como fotógrafos, como profissionais, como empreendedores, como pessoas. Que essa noite não seja em vão, Pai. Que essa noite tenha sementes plantadas no coração de cada um aqui. E que a gente possa usufruir da prosperidade que o Senhor já falou, que a gente é herdeiro. Se o Senhor é dono do ouro e da prata, Pai, que a gente possa acessar isso de uma maneira leve, de uma maneira com o coração aberto, para realmente poder usufruir do melhor. Que a gente possa aprender em cada desafio, em cada crise que a gente passar, que a gente tenha um discernimento e um aprendizado para ir para um próximo nível, Pai. E eu declaro essa aula, esse encontro, um coração aberto para cada um, uma mente aberta para cada um aqui viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente possa chegar através desse conhecimento em novos níveis do nosso profissional, da nossa vida, que esse conhecimento possa transbordar também para a nossa família, que tudo que a gente receber, todos os bens financeiros que chegarem para nós através da nossa fotografia, que a nossa família possa usufruir disso com mais tempo de qualidade, com mais qualidade de vida, Senhor. Que a gente possa abrir realmente o nosso coração para receber tudo que for falado nessa noite. Que sementes sejam plantadas, que raízes sejam aprofundadas para que a gente possa colher os frutos que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vamos fazer assim, ó, para abrir a mente, colocar todo o conhecimento. Isso é um exercício bom, gente. Abre a mente, deixa abrir, deixa chegar o conhecimento, porque hoje temos muito que aprender. Fê, a palavra é sua, viu? Olá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Alves. Eu sou fotógrafa há 20 anos. Eu iniciei na fotografia quando eu tinha 12 anos de idade e a fotografia me escolheu, né? Eu não diria que eu escolhi, a fotografia me escolheu.
Eu venho de uma família em que meu pai era fotógrafo e muitas pessoas que sabem dessa informação que meu pai era fotógrafo acreditam que foi fácil, que foi mais rápido. E eu estou aqui para dizer para vocês que não, que muito pelo contrário, né? As expectativas eram ainda maiores, as exigências também. Eu acabei trilhando a minha carreira sozinha. Então, vou contar brevemente para vocês como que eu iniciei e hoje quais são os negócios que eu tenho, linkando isso à questão financeira. Eu, como eu falei, iniciei com 12 anos, aí depois eu acabei começando a trabalhar na empresa do meu pai, eu ganhava meio salário mínimo. Na época, isso dava em torno de R$ 150. Não tinha oportunidades de fotografar na empresa. O mercado de fotografia, ele é bem fechado e bem masculino, então eu acabava trabalhando mais na parte de assistência mesmo, parte de negativos, eu cuidava dos filmes, catalogava. Eu não tinha unha pintada nunca, assim, era o tempo todo catalogando milhares e milhares de filmes. E aquilo foi me dando muita experiência, né? Até porque eu era bem uma operária, assim, dentro da empresa do meu pai. Eu nunca tive um cargo, assim, de renome dentro da empresa. Aí, passado algum tempo, lá já tinha meus 17, 18 anos, eu seguia ainda nessa parte de fotografava de vez em quando, mas nunca assim, atuando de uma maneira mais frente, né? E então eu resolvi trilhar o meu caminho sozinha, comecei a trabalhar em equipes de fotografia. E assim, eu trabalhei por mais 2, 3 anos, Photoshop desde os anos 2001, 2002, eu já trabalhava com Photoshop. Então, foi sempre muito fácil para mim conseguir trabalhos à distância e também fui ganhando confiança de outros profissionais, né? E aí, quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, eu decidi que era a hora de começar a minha marca com o meu nome, né? Com Fernanda Alves. E eu comecei com 0 clientes, tá? Não tinha carteira nenhuma de clientes. Mas eu tinha muita fé, né, de que a fotografia me levaria a lugares em que eu queria estar. E naquela época, tinha os colegas de escola que simplesmente escolhiam qual o curso da faculdade gostariam de fazer. Pai e mãe pagavam a matrícula e a vida continuava, ainda ganhava um carro de presente. E eu comecei na fotografia ali, com a minha mochilinha, pegava ônibus, chegava na casa dos clientes, muitas vezes tinha que caminhar, né, um trajeto grande, porque não tinha WhatsApp, não tinha Waze, não tinha Uber. A gente tinha que realmente dar um jeito, e eu dava esse jeito, caminhava bastante até chegar na casa do cliente. E eu sempre fui uma pessoa muito solícita, assim, eu gostava de chegar na casa das pessoas, ouvir mais do que falar. Eu acho que essa postura, assim, é muito importante, né? Principalmente com o público que a gente deseja atingir. E mesmo sendo uma pessoa simples, mesmo sendo uma pessoa humilde, eu tinha muita noção de onde eu gostaria de chegar. E então, assim, eu fui escalando, eu saí da região metropolitana de Porto Alegre, o nome da cidade que eu morava era Viamão, e eu atingi o público A, né? Hoje eu trabalho com as famílias mais tradicionais de Porto Alegre, o público maior é médicos, empresários. Eu também tenho agenda em São Paulo. Eu já palestrei internacionalmente, já abri agenda na Europa no ano passado. E quando eu faço assim essa viagem do tempo de lembrar de onde que eu saí, né, e onde eu cheguei, não, na época em que eu era adolescente, eu achava que era mais fácil e que aquilo que eu estava fazendo era o normal, era o natural. E hoje, vendo o lugar que eu saí, a vila, favela que eu saí, um bairro popular muito simples, e onde eu pude estar, onde eu cheguei, foi uma mudança de vida, uma mudança social muito grande. E aí a gente vê que muitas histórias como a minha, de grandes empresários, né? E é difícil a gente ver fotógrafos que se destacam financeiramente, que conseguem mudar realmente de vida. Mas o porquê
que nós, fotógrafos, temos que lidar apenas com a arte, apenas com o lado artístico e não pensar na nossa gestão de tempo, de dinheiro, né? E isso tem muito a ver com a nossa trava em relação a lidar com números, porque 2 mais 2 é 4 desde sempre. E nós, fotógrafos, gostamos mesmo de ficar atrás das câmeras, a gente não gosta de lidar com números, e eles são essenciais para nos levar do ponto A ao ponto B. Então, assim, eu sou aquela menina que começou com meio salário mínimo e que hoje tem 6 empresas, que conquistou muitas coisas, conquistou patrimônio, que saiu do absoluto zero. O meu marido é empresário também, juntos a gente tem, né, os nossos negócios, a gente toca eles juntos. E meu marido, na infância, ele catava latinha. E hoje ele é um empresário de sucesso que fatura muitos milhões. A gente vive, né, muitas pessoas assim têm aquele sonho do mundo digital para, enfim, para ganhar dinheiro, para mudar a sua vida. E tu se destacar no mundo dos negócios físicos é muito difícil. Você faturar 7 dígitos no mundo dos negócios físicos saindo do nada é absolutamente difícil. E a gente conquistou isso, né? E hoje essa é a nossa realidade. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é uma visão mais macro da fotografia. E isso, o que que a gente tem que fazer primeiro? A gente precisa definir o nosso plano de vida. Eu convido vocês, depois da nossa conversa de hoje, a mentalizarem, falarem com Deus, orarem e se perguntar: Deus, eu estou aqui nesse lugar, mas eu tenho vontade de morar no bairro X, de morar no bairro Y. O que que eu preciso fazer para chegar até esse lugar? O que que eu preciso evoluir para chegar lá? Eu vejo muitas pessoas falando que, o meu sonho é ganhar, escutem essa palavra, ganhar 10 mil reais por mês. É ganhar 20 mil reais por mês. O que eu mais vejo na fotografia, nos anúncios patrocinados, né, de fotógrafos que vendem hoje mentorias para colegas, é atinja 10 mil reais por mês, atinja 20 mil reais por mês. Gente, 10 mil reais, 20 mil reais por mês no Brasil não é nada, desculpem, estou trazendo a realidade para vocês. Hoje, para você ter um Prolabore que varie de 6 a 8 mil reais por mês, você precisa faturar 50 mil reais por mês. E isso é que distorce muito a relação do fotógrafo com o dinheiro, porque o fotógrafo, ele quer se profissionalizar, mas de toda forma, ele acaba agindo como também os exemplos que eu vou dar aqui não são nada contra essas profissões, mas eu quero que vocês entendam sobre isso. Nós não podemos agir como o garçom, como a manicure. Nós temos uma ferramenta de trabalho que custa muito caro, que custa muito dinheiro e que exige um conhecimento técnico absurdo. Mas quando nós deixamos o dinheiro entrar e sair sem gerir isso, a gente está se comportando como uma manicure, como um garçom. E aí, o que que a gente precisa fazer para profissionalizar isso? Ver os números. E como que a gente vê os números? Anotando absolutamente tudo. Então, eu, na minha empresa de fotografia, no meu estúdio de fotografia, eu tenho um livro caixa. Esse livro caixa, por um tempo, ele já foi no papel. Do papel, eu passei para uma planilha no Google Drive, que eu posso acessar em qualquer lugar. Mas como a gente sabe que a rotina é muito corrida, né? Eu e a minha irmã, nós somos sócias, a gente também tem um grupo, eu e ela, que se chama Caixa Estúdio FA. Ali a gente vai lançando tudo. R$ 5 no café, R$ 35 no almoço. E aí, se a semana ela tá mais corrida, depois na semana seguinte eu vou voltar lá e vou passar tudo pro meu drive. Isso nos ajuda muito. Outra coisa, quando a gente fica muito em cima dos números e quer viver só para aquela planilha, aquilo nos sufoca. Eu confesso que eu sinto que eu tinha muito medo quando eu vi, porque quando eu comecei a cuidar mais dos números, eu já girava assim, uns 5 mil reais, 30 mil reais no mês. E aí eu vi que, não, a torneira está aberta, eu preciso ver para onde está indo tudo isso, mas eu confesso que eu tinha medo de olhar os números.
Eu tinha medo de olhar os números, porque eu tinha medo de dizer assim, meu Deus, eu tenho 30 mil reais de conta por mês. Então, eu tive que trabalhar isso muito dentro de mim, né? Isso foi ali os anos 2017, 2018. Eu tive que trabalhar isso dentro de mim e ver, não, olha só, eu quero ser empresária ou eu quero ser fotógrafa? Não tem nenhum problema eu querer ser só fotógrafa. Mas daí o meu padrão de vida ele tem que ser compatível com a pessoa que não profissionaliza, que não cuida das suas finanças, né? Então, ali nos anos 2017, 2018, mais ou menos, eu comecei a ser muito mais criteriosa. E aí eu comecei a ver que eu faturava 1 milhão de reais e aquele dinheiro só saía. E que eu precisava ter um controle muito maior. Então, eu comecei a cuidar muito mais dos números, como que eu estava lidando com os fornecedores, né? Porque tem muitos fotógrafos que acabam embolando o valor que recebem com o valor dos álbuns, dos produtos físicos. E eu também já passei por isso, sabe? Porque daí você recebe o valor à vista, e no fornecedor você pode parcelar em 10 vezes, 12 vezes sem juros. E aí você vai colocando dinheiro ali, esse vai tapar daqui, vai tapar dali. E quando dá uma baixa de movimento, obviamente aquele valor faz diferença. Então eu comecei a estruturar melhor a minha vida, os meus negócios. E aí, 2018, foi 2018 para 2019, mais ou menos, eu se olhou e falou para mim, Fernanda, tu quer escalar o teu negócio de fotografia e ganhar dinheiro, ou tu quer agregar valor na tua fotografia, cobrar caro e trabalhar pouco? Porque a gente só tem esses dois caminhos. E aí eu falei para ele, eu não consigo escalar a minha fotografia, porque eu sou muito apegada com o meu olhar, com a minha técnica, eu não consigo achar fotógrafos que queiram trabalhar da mesma forma que eu. Então, eu vou agregar valor na minha fotografia. E, gente, até aí tudo bem, tá tudo certo, né? Hoje eu tenho aí um ticket médio de 3.500 reais por ensaio. Porém, todavia, no entanto, para os sonhos que eu tinha, só a fotografia não era suficiente. E isso eu fui digerindo em doses homeopáticas, porque foi em torno de 2 ou 3 anos, assim, eu cuidando dos números, 2017, 2018. Aí, 18, 19, eu repensando o que que eu queria fazer, querendo ganhar mais, né? Tipo, antes eu tinha o sonho de ter uma caminhonete automática. 2017, 2018, eu já tinha o carro que eu queria, sabe? Daí depois, eu queria comprar um imóvel X. Daí as coisas começam a tá mais encorpado. Quantos mil? Quantos milhões? E aí a gente tem que começar a furar, porque na minha época, um imóvel de 200, 300, 400 mil era a realidade daquilo que eu queria. Daí, quando eu cheguei na realidade do imóvel de 300, 400 mil, eu comecei a ver que, na verdade, não, mas o 300, 400 mil não vai me servir. Eu quero um imóvel de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões. E aí, só a fotografia não era suficiente. Então, aí eu e meu marido, a gente começou a diversificar e investir em novos negócios. O primeiro negócio que eu comprei foi uma casa de festas infantil. E foi um baque muito grande, eu tive que quebrar muitas crianças em mim. O primeiro foi de, já na atacada, ter 30 colaboradores. E eu suava frio com aquilo, porque eu estava acostumada a não delegar nada e viver só da fotografia. E eu comecei a ver que o negócio funcionava sem a minha presença. E eu comecei a ver, nossa, realmente, a fotografia tem. Hoje eu consigo viver bem com a fotografia? Sim, eu consigo viver bem com a fotografia, tá? Eu sou bem consolidada com a minha marca e tudo mais. Mas para o padrão de vida que eu quero, que eu tenho, eu tive que ter outros negócios. E ou então você precisa se programar e ter uma previdência privada, porque a gente não pode contar com o INSS. Hoje, se eu ficar doente e me acometer alguma coisa nas minhas mãos, eu tenho o meu Prolabore da minha casa de festas, né? Como eu comentei no início, eu e meu marido juntos, temos 6 negócios, mas assim, o que eu toco mais, assim, vou contar mais é sobre a Kids, né? Que
Foi meu primeiro negócio paralelo ao estúdio. E aí eu comecei a ver o quanto é importante a gente fazer um planejamento de carreira, porque a gente fica velho. E eu tive a experiência do meu pai. O meu pai vendeu a empresa um ano antes da pandemia, em 2019. E hoje, ano de 2024, o meu pai não se estabeleceu financeiramente e as coisas andam bem complicadas. E ele tá ali vai fazer 65 anos. Hoje, né, a pessoa idosa tem uma previsão de vida aí, o brasileiro de 85, alguns vão chegar até 90 anos. Então, a gente está falando aí que a gente vai ter pelo menos juntos mais uns 20 anos pela frente. E o meu pai sempre me fala, eu ouvia da tua mãe que eu tinha que ter me preparado mais, que eu tinha que ter juntado mais dinheiro. E aí, de um padrão de vida de 10 salários mínimos por mês, hoje ele vive com 2 salários mínimos. Então, assim, gente, a gente precisa se preparar para a velhice. O que eu fiz não é o caminho que todo mundo tem que fazer, né? Eu não acho que todo mundo tem que gerir os negócios ao mesmo tempo. Acho que cada um tem a sua demanda e os seus sonhos. Mas o que eu quero falar hoje para vocês é que vocês precisam pensar em plano de saúde, tá? É muito importante ter um plano de saúde. Escola boa para os filhos. Uma das coisas que mais me motivou foi quando eu fiquei grávida muito cedo, eu tinha 21 anos, e eu só pensava que a minha mãe, ela tinha um único vestido quando era criança, um único vestido bonito e arrumado. E eu dizia para ela, mãe, por que que tu tem só esse vestido? Tu não pode ter outras roupas? E ela dizia para mim, porque a minha prioridade é a educação tua e da tua irmã. Então, eu estudei em boas escolas, eu tive acesso a bom ensino, a minha irmã se formou na faculdade, tudo isso com a minha mãe vivendo o mínimo. Então, eu logo pensei, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar uma boa educação para o meu filho. Então, essa era a minha meta, sabe, de vida. Meu filho nasceu, eu tinha 21 anos. Eu tinha 6 anos, até os meus 27, para eu estar bem financeiramente, para pagar uma boa escola para ele. Porque era o que a minha mãe tinha me dado e o mínimo que eu tinha que dar para ele era aquilo que eu tinha tido, né? O meu senso de responsabilidade, ele sempre foi extremamente alto. E eu consegui, né? O meu filho estudava na melhor escola de Porto Alegre, né? Digo estudava porque, em função do que aconteceu da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente optou por terminar o ano letivo aqui em Santa Catarina, por as coisas estarem mais tranquilas, mas eu alcancei aquilo que eu queria. Só que as pessoas, cada uma tem um sonho de vida, daqui a pouco o sonho de vida de vocês pode ser viajar o mundo, né? Pode ser estudar aí fora, fazer um intercâmbio, enfim. Cada um tem um plano, um sonho de vida, né? Mas é importante que a gente fale sobre isso, sobre sonhos, sobre planos. O que que a gente pode fazer para chegar lá, né? E o meu caminho, ele não foi rápido, né? Foram 20 anos vivendo da fotografia, né? Até chegar, e eu não me sinto que eu cheguei no lugar. Eu sinto que eu ainda tenho muito a viver. Mas de toda essa tragédia que está acontecendo no Sul, eu poder sair do meu estado e estar numa casa própria em Santa Catarina, num lugar novo, tranquilo, calmo, e ter dado todo o acolhimento para o meu pai, para minha mãe, para minha tia. Todos eles estão aqui na minha casa, acolhidos, né, no conforto, tudo quentinho, bem alimentados. E isso só o dinheiro é capaz de nos trazer. É E por que que a gente não pode falar de dinheiro, né? Por que que é tão difícil para a gente falar de dinheiro? Mas o dinheiro salva vidas. A gente está vendo isso no Rio Grande do Sul. A gente só conseguiu mais coisas porque tem um monte de gente rica com muito dinheiro de outros estados que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Então, é hora da gente repensar e rever, né, a nossa rota, nosso plano de vida, o que que é importante. E aí, falando um pouco sobre o nosso negócio de fotografia. Então, o que que a gente precisa fazer, né? Eu desafio vocês. Pensar. Quero morar no bairro tal. Quanto custa o imóvel no bairro tal? Beleza. Aí, depois de você ver qual o imóvel que você quer ter, você precisa ver qual renda que é compatível para financiar aquele imóvel. Muitas pessoas, muitas me falam: ah, eu não posso ter um imóvel porque eu não consigo financiar. E eu digo: como assim você não consegue financiar?
Não, mas você já se informou? Você já procurou um correspondente bancário da Caixa, do Banrisul? Do Banrisul fala porque é Rio Grande do Sul, né? Outros bancos? Não, a pessoa só acha que ela não pode, que ela não consegue. Porque o pai não teve um imóvel, porque o vô não teve um imóvel, enfim. Gente, Repetição a de gente está padrão, né? nesse plano de vida para a gente ressignificar as coisas. Uhum. Como eu disse, eu saí da região metropolitana, consegui que os meus pais saíssem também desse lugar, era um lugar feio, as ruas não eram calçadas, sabe? Era um lugar feio, triste, com muita pobreza. Eu consegui sair desse lugar e consegui mudar esse padrão de vida, né? Se você não tem nenhum rico na sua família, que você seja o primeiro rico na sua família, Amém. né? Feio a gente gostar do que é bom, gostar de conforto, mas a gente precisa estruturar números. Então, você precisa ver o bairro que você quer morar, quanto custa esse imóvel, quanto que você precisa ter de renda para financiar, você precisa pagar imposto de renda. Por que que isso é um medo de todo mundo? Todo mundo quer ser MEI. O MEI tem um teto de R$ 90.000 por ano. R$ 90.000 por ano de faturamento bruto. A gente não está falando do teu salário. Isso significa que, gente, se você quer ter um imóvel bacana, você não pode ser MEI, você precisa ser MEI, você precisa pagar imposto. Qual o medo que as pessoas têm de pagar imposto? Não consigo entender sobre isso. Se a gente está pagando imposto, significa que a gente está produzindo mais, significa automaticamente que a gente está ganhando mais. Então, a gente precisa ter essa noção, né? Essa noção contábil. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente não paga imposto sobre retirada de lucros, tá? Então, o que que a gente faz? Para vocês entenderem sobre o imposto de renda. No meu caso, e a maioria dos empresários, a gente coloca ali um prolabore de um salário mínimo, tá? Um salário mínimo, e o restante a gente coloca como distribuição de lucros. Então, a gente não paga imposto duas vezes. Quando a gente vai fazer o nosso imposto de renda, a gente já pagou o imposto dentro da nossa empresa ME limitada, a gente não paga esse imposto duas vezes. Então, você consegue financiar imóveis altos, só para vocês terem uma noção. Eu estou finalizando, né, se Deus quiser, a minha casa. Sem ser essa casa aqui do litoral, eu também estou fazendo uma casa em Porto Alegre, e é uma casa de 2 milhões, e eu consegui financiar com o meu nome. Mas por quê? Porque eu pago imposto, porque eu tenho imposto de renda alto. Então, para a gente conseguir ter alguma coisa, a gente precisa pagar imposto. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter medo disso e medo da burocratização. Porque muitas pessoas não se formalizam porque tem medo que o contador é muito caro. Eu pago R$ 450 para minha contadora por mês, para eu ter tudo esquematizadinho. A mesma coisa as linhas de crédito, tá? O BNDES, ele chega a dar uma carência, agora ele acabou de sair um BNDES pro Rio Grande do Sul com uma carência de 24 meses. Só que é baseado no quê? No faturamento. E se você não mostra aquilo que você fatura, você não tem direito àquilo. Tem empresas que podem tirar até R$ 500.000 de BNDES com 24 meses para pagar. Aí esse valor, o que que você vai fazer? Você, fotógrafo, por exemplo, né? Foi atingido. Você pode retirar, dependendo do seu faturamento, sei lá, R$ 50.000. Você vai ter 2 anos para começar a pagar a primeira parcela, os juros vai ser baixíssimo, e durante esse período difícil, você consegue seguir se reestruturando. Ou a mesma coisa o equipamento. Eu vejo muito fotógrafo que o equipamento se deteriora, enfim, ou então é roubado, é assaltado e não tem grana para repor. Gente, é imprescindível que a gente trabalhe com Prolabore, para que a gente tenha um valor em caixa. O que que é Prolabore? Vamos supor, você vendeu no mês, vou chutar um valor aí, você vendeu no mês R$ 10.000. Aí você vai abater aluguel, despesas com internet, despesas com luz, e você vai definir um valor, uma porcentagem para o seu Prolabore. O restante ele vai ficar no caixa da sua empresa. E esse caixa ele vai ficando gordinho, né? E aí, a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, você vai fazer retirada de lucros, que é aquilo que eu falei que não entra na taxação. Ou você pode fazer essa retirada mensal também, como você preferir, tá? Mas eu prefiro fazer de 3 ou 6 meses, porque daí você consegue ter um valor, um montante maior. E aí, você sempre vai precisar ter o quê? Um capital de giro. O que que é esse capital de giro? Ah, o Rio Grande do Sul, a gente ficou 4 semanas aí praticamente parados. Só que, gente, as contas elas seguem chegando.
Então, o que que a gente precisa ter? A gente precisa ter capital de giro, senão a roda trava e a gente cai na furada de empréstimo com juros muito altos, né? Então, assim, mês passado, só para vocês terem uma noção, mês passado, a minha câmera, que era a 5D Mark IV, ela estragou. A minha reserva 5D Mark II estragou. A minha 85 mm estragou. Então, eu tive um Gente, prejuízo de 3 equipamentos, tá? Aí eu olhei para minha irmã e falei, bom, tá na hora, a gente vai ter que comprar R6. E aí a gente mexeu no caixa da empresa e compramos a R6 à vista, com mais bateria reserva, né? A gente teve que investir numa 85 mm, enquanto a minha estava no conserto, porque é uma lente que eu uso muito. Então, assim, rapidamente saiu uma grana do nosso caixa. E aí deu 2 semanas, estourou tudo no Rio Grande do Sul. Então, a gente teria um caixa bem maior, né? Uma reserva maior, se outras coisas não tivessem acontecendo, porque eu estou construindo a minha casa, então, bem ou mal, muitas das minhas reservas pessoais se foram praticamente, né, nesse projeto da minha casa, mas é uma coisa que todo mundo passa. Quando a gente quer dar um passo e mudar a nossa vida, a gente precisa ter esse desprendimento de dar o passo maior que a perna. Sabe? A gente não pode só pensar, vou guardar o dinheiro embaixo do colchão. Não, a gente precisa dar a cara a tapa e dizer, não, chutar a bola e começar a ir pro gol, entendeu? Vou trabalhar mais. As pessoas às vezes ficam me perguntando: nossa, o que que te motiva? Gente, o que motiva é boleto. A gente tem boleto para pagar, a gente precisa trabalhar. Então, se você quer produzir mais, faça mais boleto. É que nem aquela coisa, nossa, não quero ter filho porque gasta demais. Gente, filho faz a gente prosperar mais. Com 21 anos eu tive meu filho e Deus disse para mim, ô minha filha, vamos trabalhar. Eu achei que eu ia ficar 4 meses de licença maternidade e eu fiquei 20 dias parada. Meu filho teve alergia à proteína do leite da vaca, era quase 3 mil reais por mês, isso em 2013. Eu disse, não, bora lá, vou trabalhar. Então, o que que a gente precisa pensar? Onde a gente está? O que que a gente precisa fazer para chegar lá? Porque uma coisa é certa, os resultados daquilo que a gente fez nos trouxeram até aqui. Mas para a gente chegar no outro ponto, a gente vai ter que fazer coisas diferentes. E uma das coisas que eu estou falando aqui para vocês é controlar os gastos. É óbvio que nós fotógrafos a gente quer ter o último iPhone, o fone mais novo, o microfone de lapela, o flash tal. Eu, como fotógrafa de newborn, gente, eu parei de fotografar newborn no ano passado. Gente, meu dinheiro não sobrava para nada. Todo o meu dinheiro ia o tempo todo em Flocati, em Einstein, em isso, em aquilo, em aquilo outro. E eu só pensava na minha fotografia, deixar a minha fotografia mais bonita. Aquilo é ego. Porque o cliente final, ele não dá bola para tantos detalhes. Às vezes a gente quer ter um monte de acervo, de vestido, de gestante, de luz disso, de luz daquilo. E no fundo, o que a gente precisa? A gente precisa cuidar da nossa imagem, a gente precisa atender bem, a gente precisa criar uma experiência, a gente precisa investir no nosso repertório cultural para ter assunto para tratar com o nosso cliente. Mas a nossa fotografia, ela é reflexo daquilo que a gente é. Então, a gente precisa investir na gente sem deixar a fotografia ser o ponto principal. A gente não pode trabalhar na fotografia para o nosso colega. Ah, eu quero ter a minha fotografia melhor que o fulano, que o Beltrano. Gente, a grama do meu vizinho não me interessa. Eu não vejo o que o meu colega está fazendo. Para mim, não me interessa. O que eu vejo é os meus números. Nossa, fechei 10 ensaios nesse mês, 15 ensaios nesse mês. Nossa, estou bem. Eu quero melhorar mais, tal ponto. Tem esse ponto aqui. Nossa, esse tratamento de imagem está ruim, preciso melhorar. Isso é para mim, para o meu cliente, não é para o meu colega fotógrafo. E às vezes eu vejo essa competição extrema, né? Preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Eu era aquela pessoa que eu queria comprar tudo o tempo todo. Até que eu comecei a ver os números e ver, não, eu tô com uma torneira aberta aqui. A pessoa me pagou X mil e cadê esse dinheiro? Né? Então, assim, eu falo para vocês, hoje o meu ticket médio do meu ensaio é 3.500 reais. Gente, eu não tenho um Prolabore de 10 mil reais. Eu tenho faturamento de 50, de 60 mil, às vezes meses mais baixos eu tenho faturamento de 30 mil, e eu não tenho um Prolabore no estúdio de fotografia de 10 mil. Mas hoje eu tenho uma renda
superior a 50 mil reais por mês. Por quê? Porque eu entendi que na fotografia eu ia bater num teto e que para as coisas que eu queria, para as bolsinhas que eu queria, para as viagens internacionais, para o carro que eu queria, para a casa que eu queria, eu precisava ter outras coisas. Então, para eu ter o meu negócio saudável, eu não tenho um prolabore alto. Eu cuido do caixa da minha empresa, eu monitoro os números, tá? E eu acho que isso é muito importante, porque eu vejo muitos colegas fotógrafos que passaram uma fortuna pelas mãos, colegas, principalmente da parte de casamento, que cobravam 30 mil reais, 40 mil reais no casamento, e são pessoas que hoje vivem com uma mão na frente e outra atrás, que não conquistaram nada. Então, é hora da gente repensar, rever aquilo que a gente está construindo, o legado que a gente está deixando e pensar na nossa velhice. Isso é muito importante. Como eu falei para vocês, eu tenho uma experiência em casa, eu tenho meu pai que hoje ganha menos da metade, né, dos ganhos que ele tinha como empresário. Meu pai tinha uma produtora de formatura bem renomada e as coisas foram indo, eles sempre pensaram na qualidade, as últimas câmeras, os últimos MacBooks, tudo deles era do bom e do melhor. O que aconteceu? Aí foi indo assim. Um pouquinho antes da pandemia, meu pai teve uma oportunidade de venda, vendeu. O dinheiro, obviamente, o dinheiro não aceita desaforo, o dinheiro foi indo. E agora? E agora ele tem que se adaptar com a vida mais em conta. Só que quando vem a velhice, vem também os remédios, né? Vem outras demandas. E aí eu penso muito no meu filho. Quando eu tiver meus 65 anos, eu quero ter autonomia para pagar o meu plano de saúde. Eu quero ter autonomia para pagar as minhas viagens, para tomar os vinhos que eu gosto, para me vestir do jeito que eu quiser. Eu não quero ter que o meu filho me ajudar. Mas para isso a gente precisa plantar agora. E é difícil ver pessoas que falem sobre isso. A expectativa de vida do brasileiro é cada vez maior. E aí, se a gente não se programar, não pagar uma previdência privada, não pensar em novos negócios. E aí, assim, o que esses novos negócios? Gente, pensa comigo, tem tanta coisa que a gente pode fazer. A gente pode ter negócios físicos, a gente pode ter uma loja virtual online. Tem muita coisa que a gente pode fazer em paralelo com a fotografia. Porque eu acho assim, ó, o meu sentimento como fotógrafa, tá? Meu marido fala muito sobre isso. Nossa, eu desisti já de tentar que tu pare de fotografar, porque hoje não precisa mais fotografar. Com os nossos negócios, né? A gente tem outras fontes de renda. Mas tem a ver com a minha personalidade, com a minha autenticidade, com a minha conexão com as pessoas, com o network. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto da fotografia, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Não, mas ao mesmo tempo, eu sinto que é necessário que a gente faça essa gestão financeira da nossa vida. Então, eu diria para vocês, pensem, estruturem novos negócios além da fotografia, tenham negócios paralelos, tá? Olha, daqui a pouco pode ser um negócio que vai começar a te dar lucro daqui 1 ou 2 anos, mas daqui a pouco, daqui 1 ou 2 anos, tu vai ter um salário mínimo a mais no mês, 2 salários mínimos a mais no mês, e você vai poder contar com aquele dinheiro e que vai ser feito pela mão de outras pessoas, que é uma coisa que a gente não consegue fazer. Nós somos muito artistas e a gente não consegue delegar para alguém fazer a nossa fotografia, para dar câmera para alguém. Agora, se a gente estiver vendendo um produto, vamos supor, comprei essa caneta, eu só preciso vender essa caneta numa loja online. Não tem nada de criativo aqui. A gente pode usar a nossa criatividade para fazer uma boa fotografia, um bom vídeo, né? Isso a gente é muito bom, a gente é ótimo. Mas a gente não, mas a gente pode ter um funcionário para vender essa caneta. Então, estruturem novos negócios que vocês possam ter funcionários que auxiliem vocês nesses novos negócios, Nossa. porque vai ser muito mais fácil. A gente começa pequenininho. Eu comecei com o meu negócio tendo que se pagar, né? As casas de festas, eu comecei colocando os 50 mil reais do estúdio de fotografia e me dava um pavor quando eu via que o aluguel da casa de festas era 25 mil reais, a folha de pagamento era mais 35 mil reais, e eu dizia, Jesus, o que que eu vou fazer? Mas eu
vou dar conta. Vou dar conta. Se Deus mandou esse negócio para mim é porque eu tava pedindo para Deus que eu queria melhorar minha vida, que eu queria ter uma segurança maior, né? E até foi bem nesse momento que teve a transição, a minha transição, porque assim, eu já tinha um padrão de vida com a fotografia muito bom, que eu conseguia dar conta, assim, da minha família, do meu filho, né? Mas a minha irmã, ela era minha funcionária. E aí, quando eu consegui conquistar outros negócios, eu convidei ela para ser minha sócia. Então, a gente começou a dividir o Prolabore do estúdio. E, tipo, isso era uma coisa que eu queria muito, sabe? Tipo, eu queria muito ajudar ela. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha filho, tenho filho, então eu não conseguia dividir, né? O meu ganho era sempre maior do que o dela. E aí, quando eu tive essa possibilidade de aumentar os negócios, a gente começou a dividir. Então, assim, eu falei para vocês que hoje meu Prolabore no estúdio não chega a 10 mil, mas esse valor ele é vezes dois, porque eu tenho eu, a minha irmã, mais o faturamento da empresa, né, do estúdio, que hoje é um faturamento bom, e a gente ainda ajuda os nossos pais. Então, assim, a gente conquistou muitas coisas através da fotografia. Tem muitas pessoas que acham assim, nossa, fotografia não dá dinheiro. Não, você precisa fazer dinheiro, é diferente. E você precisa ter uma visão a curto, médio e longo prazo. Da mesma maneira que eu falo muito para minha irmã, eu falo para ela, olha, a gente está espremendo a laranja há muito tempo, né? A gente já está juntas, já tem 10 anos no estúdio. Talvez eu tire o pé um pouco do acelerador, talvez eu ressignifique algumas coisas, porque hoje eu tenho outros negócios. Eu falei, botei a pressão nela, falei, tem que fazer alguma coisa. Daí agora ela está abrindo uma camisaria. A mesma coisa eu digo para vocês. Pensem sobre tudo isso que eu estou contando para vocês, sobre a minha história de vida, sobre a história da minha família, sobre hoje ajudar os meus pais, porque talvez seja alguma coisa que em breve vocês estarão fazendo também. E é importante que a gente esteja preparado, né? Essa tragédia que aconteceu, que assolou o Rio Grande do Sul, ela faz todo mundo repensar sobre tudo e ver que dinheiro é de fato importante, que a gente precisa falar mais sobre isso. Então, tenha um planejamento de onde você está, de onde você quer chegar, veja números, liga para alguém, vê quanto que custa o imóvel tal. Tá, o imóvel custa 500 mil reais, vamos supor, vou chutar um valor, custa 500 mil reais. Tá, para financiar pela Caixa, eu preciso dar uma entrada de 20%. Então, eu tenho que dar uma entrada de 100 mil reais. Beleza. Aí eu vou ter uma parcela de quanto? Bom, vou financiar 400 mil, eu vou ter aí uma parcela de X mil reais por 35 anos. Isso aí vale a pena, curto, médio e longo prazo? Eu acho que vale. Porque você começa pagando um aluguel aí de 1.500, 2.000 reais e rapidamente esse aluguel vai subindo, 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 então uma bola de neve. Diferente de um financiamento de uma casa, que a prestação ela vai diminuindo e ainda você pode pagar amortizado o saldo devedor e os juros ele vai evaporando. Então, assim, hoje, na parte habitacional do Brasil, a gente está muito bem amparado com os juros da Caixa. Então, assim, convido vocês a repensarem sobre isso, pensarem sobre moradia, sobre dignidade, plano de saúde, onde você está, onde você quer chegar, para que a gente possa realmente, assim, né, planejar, ter esse planejamento da nossa vida. E agora eu vou abrir espaço para vocês, para a gente poder conversar, que vocês possam me fazer algumas perguntas, saberem como foi essa transição, enfim, estou à disposição de vocês. Ai, Fê, obrigada, meu Deus. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Pra mim, tipo, nossa, tá sendo muito bom porque é realmente pensar fora da caixa. E eu acho que eu tô exatamente nessa fase, assim, ó, de ter que pensar fora da caixa. E eu acho que foi isso que você fez, tipo, não é só fotografia, essa fotografia chega num momento que é só isso aqui que você consegue. Porque você tá num patamar da tua fotografia, você consegue cobrar um tanto, mas chega um momento que, tipo assim, tá, pra onde é que eu vou? Vou cobrar mais? Ok. Mas e agora? Você também não consegue, tipo, exponencializar muito. E eu acho que é Não, exatamente isso. A gente. porque um produto. Um produto que você vende numa loja, você produz 1.000 e você vende aqueles 1.000. O fotógrafo, ele tem 20 dias úteis para trabalhar e mais os finais de semana. Então, a gente tem uma demanda do corpo, o corpo não dá conta de fazer muita coisa,
Uhum. E a gente precisa cuidar da nossa coluna, cuidar dos nossos joelhos, cuidar do nosso quadril. Eu fiquei um ano inteiro fazendo fisioterapia do quadril, porque desenvolvi bursite no quadril. 20 anos fotografando, muitos anos fazendo evento noturno. O meu sonho era fazer a transição, parar os eventos. Quando vi a pandemia, eu olhei assim e disse: Deus, é agora. Agora eu vou com tudo. Será que eu vou conseguir viver só dos ensaios? Será que eu vou conseguir dar conta de pagar tudo, né? Escola, carro, apartamento, nanã. Dei conta e consegui parar os eventos. Mas tudo é uma esteira e degraus que a gente vai indo uma coisa de cada vez, sabe? E é uma decisão, né? Às vezes, quando você toma uma decisão, parece que as coisas começam a abrir, fluir para aquilo acontecer, né? E esse negócio de parar de fazer coisas que você, ou às vezes você já tá cansada de fazer, outra que tipo você tá fazendo só pelo dinheiro, não, você não é feliz fazendo aquilo. Então, às vezes quando você para de fazer, você sobra energia para pensar fora da caixa e pensar em outras possibilidades, né? E muitas vezes é no meio da crise que a cabeça abre pra gente pensar fora da caixa. E uma Sim, pergunta, Fê, pra mim, tipo assim, que eu vou fazer pra você, que acredito que não é só pra mim, mas pra mim hoje é muito difícil separar o meu profissional do pessoal. Porque, por exemplo, tá, eu tenho um faturamento de X normalmente por mês. Só que, tipo, tá, é instável. Tem meses tá, que eu tenho e tem meses que não. E eu não tá, consigo fazer um caixa para isso, sabe? Não consigo, tipo, ter um caixa. Eu não consigo. Eu não consigo, tá, simplesmente, tipo. Aí tá. Olha acaba, só. acaba que eu assumi, né, um estilo de vida que eu sempre dei conta. Só que agora tá num momento, tipo, eu Sorte, né, amiga? Na sorte. Da sorte de Deus. exatamente. Que olha só. Primeira coisa, você tem que economizar e fazer sobrar no mês. Aí depois que você economizar e fazer sobrar no mês, mas eu não consigo juntar, sei lá, vou te dar um exemplo, não consigo juntar US$ 1.000. Então você vai juntar US$ 100, US$ 200, US$ 300 de um mês. No outro mês você vai juntar mais uma quantia e você vai juntando, juntando, juntando. Nossa, eu duvido que se tu te comprometer em 6 meses você não consegue juntar um pouco. Uhum. Então, assim, às vezes, como eu disse, a pessoa pensa no macro. Como que eu vou ter 6 meses de reserva de emergência? Como que eu vou ter 3 meses de reserva de emergência? Mas aí tem gente que não tem nenhum. Então, começa tendo pelo menos um. Fica distante, né? Tipo assim, às vezes você pensa muito a longo prazo e fica, parece que desafiador demais pra você conseguir. E para mim Isso. Então, sempre foi um desafio isso. o que que você precisa fazer primeiro, tá? Viver com menos do que você ganha. Eu te digo, foi um processo difícil para eu entender, mas é necessário, porque senão a gente não sai do lugar e a gente não consegue criar patrimônio, não consegue comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um carro, senão você está sempre com a corda no pescoço, essa é a palavra. Eu prefiro viver num padrão de vida menor, abrindo mão de certos luxos, de certas coisas, tá? Mas ter condições de fazer esse planejamento a médio e longo prazo. Sim, comece economizando um pouco todo mês. Eu não consegui esse mês. Economiza pelo menos US$ 50. 50, US$ 100. E vai juntando. Agora a questão da divisão, tá? Eu vejo que isso é uma dificuldade de muitos. Gente, vocês têm que fazer uma conta PJ, tá? Não sei se tem muitos MEIs aqui, enfim. Eu já fui MEI por bastante tempo. Então, faça uma conta PJ. E até mesmo o cliente vai te valorizar mais na hora de tu passar o teu Pix, em vez de passar CPF, passar teu Pix CNPJ. E aí você vai começar a dividir. Antes eu achava que eu nunca ia conseguir ter só um salário no mês. Tipo, no início, o meu dinheiro sempre acabava, eu sempre ficava no negativo. Tipo assim, eu ficava assim, porra, eu tenho 50 mil, 60 mil na minha conta PJ e na minha pessoa física, mas era uma promessa que eu tinha feito comigo mesma. Não. Se eu me prontifiquei que eu vou tirar só 5 mil de Prolabore, eu vou tirar só 5 mil e azar é o meu, eu gastei mais do que eu devia. Então, é isso. Só que daí você vai pensar assim, mas eu vou estar me sacrificando pelo quê? Você vai estar se sacrificando pelo bem da tua empresa para de repente tu sair do operacional.
Uma coisa que toma muito tempo do fotógrafo é responder o WhatsApp. Eu não respondo o WhatsApp já tem uns 5, 6 anos. Todos os meus fechamentos são feitos ou por funcionários, colaboradores, ou pela irmã, que é minha sócia. E para a gente ter alguém do nosso lado que faça isso, a gente precisa ter dinheiro para pagar. E daí, para ter dinheiro para pagar, a gente precisa formalizar a nossa empresa e dividir as coisas, senão a gente não cresce. Senão eu ia ainda ser aquela pessoa, aquela menininha que faturava 10 mil reais por mês. E a gente sabe que 10 mil reais por mês não dá para nada. Então, para faturar 50, 60, 70 mil, para ter um faturamento anual acima de meio milhão de reais, a gente precisa tomar essas providências, separar. Então, assim, só para vocês terem uma noção. Como eu sempre cuidei muito do meu nome, do meu CPF, do meu CNPJ, eu tenho um cartão corporativo que tem um limite de 50 mil reais. Eu compro os créditos, eu parcelo os álbuns na Via Color. Agora eu estou fazendo de uma maneira diferente. Antes eu já tive um tempo que eu precisava de mais fôlego, eu fazia em 10 vezes, e agora eu estou fazendo lacunas de 6 e 6 meses, mais ou menos assim. Se eu comprei o álbum em janeiro, eu parcelo em 6. Se eu comprei o álbum em fevereiro, eu parcelo em 5. Se eu comprei o álbum em março, eu parcelo em 4. Tudo isso para quê? Para que todos os meus parcelamentos durem no máximo 6 meses. Eles finalizam em junho. De junho, faço a mesma coisa de novo. E isso dá uma organização e um senso, só para vocês terem uma noção. Deu toda essa M no Rio Grande do Sul. Primeira coisa que eu fiz, poxa, vou ter que ver meu cartão de crédito da empresa para ver como que tá. Gente, no mês de junho, eu tenho, tipo, eu fiz um planejamento, eu tenho mais só 10 mil reais de dívida que vai terminar em junho. Graças a Deus eu divido o meu ano em 6 e 6. Nossa, Por uma quê? Porque boa. momentos incertos vão vir por aí. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse uma parcela altíssima do meu cartão corporativo, porque, como eu disse, pessoa física é outro esquema, estou falando só no meu PJ. Eu estava ferrado agora. Então, é muito importante que a gente faça esse planejamento com, né, com as parcelas, com os nossos fornecedores, com os nossos equipamentos. Eu acabei optando por comprar minha câmera à vista. Eu ia parcelar, mas daí o juros estava muito alto. E aí o que aconteceu? Me descapitalizei, veio 4 semanas de trabalho. Agora, na semana passada, eu consegui fazer uns 2 ou 3 trabalhos de remarcação. Essa semana também eu tenho mais uns 2 ou 3 trabalhos. Mas, gente, para o meu custo de empresa, não é nada isso, os trabalhos que eu tenho. Tipo, vou viver momentos bem incertos pela frente, mas a minha vida pessoal, vou cortar alguns gastos, vou deixar de ir num sushi, vou deixar de comprar uma roupa, uma bolsa, nananã. Mas a escola do meu filho, graças a Deus, ela tá paga, o meu plano de saúde tá pago, o plano de saúde dele tá pago. Então, assim, é importante que a gente tenha esse planejamento, que a gente tenha essa organização pelo nosso bem, nosso e também dos nossos, da nossa família. Então, assim, Josi, isso que eu posso te dizer. Vai ter que começar com reduzindo um pouco por mês, e eu tenho tudo ali anotadinho. Tipo, eu tenho desde a minha manicure, que é 70 reais por semana, e tudo. Ah, eu tenho um valor X que eu gasto na Zara, por exemplo, por mês. Tipo, tá terminando minha parcela de 250 reais, daí eu penso, agora eu já posso fazer mais uma parcela de 250 reais. E assim eu vou indo. Uhum. Ah, e assim, como é que eu posso te dizer? E eu ainda fiz uma estrutura da minha pessoa física, que eu ainda parcelo no máximo em 3 vezes. Esse é meu número máximo de parcelas de consumo pessoal, assim. Então, eu compro roupa, compro bolsa e tal, parcelo em 3 vezes. E eu faço um planejamento das coisas que eu quero ter. Tipo, tem a minha terapia. Minha terapia é fixo, 800 reais por mês. Uhum. Eu tenho a terapia do meu filho, é mais X reais por mês. E aí o restante, que é o variável, daí eu fico vendo, vai terminar tal parcela, então eu posso investir em tal coisa. E isso faz muita diferença. Aí, assim, das minhas outras empresas, daqui a pouco tem uma retirada maior de participação de lucro, daqui a pouco tem uma retirada de 100 mil de participação de lucro. Aí, esses 100 mil a gente consegue investir em patrimônio. A gente vai comprar uma cota para um investimento imobiliário.
Beleza, ele tá lá, mas eu não tô vendo aquilo. Hoje eu não vivo o padrão de vida de 50, de 60, de 70 mil reais de renda, que é o que a gente tem. Eu ainda continuo vivendo no padrão de vida de 5, de 6, de 8 mil reais. Por quê? Porque eu tô pensando no médio e no longo prazo. Tô estruturando a minha vida mais para frente. Eu vou fazer 33, eu imagino que até os meus 40, 45 anos, aí sim eu vou começar a viver mais e viajar mais. Agora eu ainda tô fazendo o básico, né? Porque como eu não vim de berço, eu tive que fazer tudo, eu não tive pai e mãe para me dar imóvel. Então, tipo, eu tive que dar um jeito de dar a entrada do imóvel, de ter nome bom para poder financiar. Então, tipo, tive que criar todo esse relacionamento, ter um score bacana para poder financiar carro e tudo. Então, Uhum. eu não tô vivendo ainda, sabe? Tipo, eu tô vivendo uma vida de classe média baixa, assim, eu não me considero ainda, nossa, tô no auge, tô no patamar. Não, eu tenho algumas coisas, tenho um carro bacana, tenho uma casa na praia, tô construindo a minha casa lá em Porto Alegre, mas as coisas estão indo aos pouquinhos. Poderia estar vivendo mais, melhor, mas eu optei por ter essa vida mais controlada, justamente pensando no futuro. E outra pergunta, Fê, qual é tipo assim, a dica que você dá, sabe aquela dica assim de ouro, para quem tá começando na fotografia e ainda tem uma instabilidade muito grande, tipo, no atendimento. Oi, Tá, Marcelo, tá aí? olha só, Ó, você não O pode ter Per fez a medo, pergunta que eu ia fazer. olha quer só, você não agregar a pode ter pergunta? medo de trabalhar. Eu não tinha medo de trabalhar. Entrava um cliente que queria no sábado, 6 horas da manhã. Eu tava lá no sábado, 6 horas da manhã. Chegava uma cliente gestante que só podia no domingo, meio-dia. Eu tava lá no domingo, meio-dia. Quando a gente tá muito instável, a gente tem que abraçar tudo que dá, tudo que entra. Quando a gente tem essa disposição para o trabalho, automaticamente as coisas acontecem. Só que eu vejo muita pessoa mimizenta que não quer pagar o preço, que só quer chegar lá e, tipo, não quer abrir mão de certas coisas. A mesma coisa, pessoas que, tipo, querem viver da fotografia, mas tem um trabalho paralelo. Ah, eu quero sair o quanto antes do meu trabalho. Gente, se você quer sair o quanto antes do seu trabalho, precisa ter no mínimo 2 anos de renda guardados. Nossa, mas eu não tenho 2 anos de renda. Então, sinto muito. Tu vai ter que continuar no teu trabalho. Porque quando eu comecei na fotografia, eu era designer. Eu ganhava R$ 800 por mês como designer. Esses R$ 800, eu conseguia pagar o plano de saúde, mas, tipo assim, eu pagava a luz de casa, o plano de saúde, tipo umas continhas básicas assim, mas eu ajudava. E eu trabalhando ali na fotografia. Então, assim, não tem milagre. Você precisa ter no mínimo 2 anos de dinheiro guardado para poder sair do seu emprego. Tenho uma pessoa que eu conheço que ela tinha um salário de R$ 6.000 e ela decidiu, pela força da luz, que ela queria empreender e queria largar tudo e que tudo ia dar certo. E aí o que acontece? Até hoje ela não tem a renda de R$ 6.000 lá de 2020 e ela vive com uma renda de R$ 2.000. Para quê? Não tenha pressa. Faça com consistência e com constância, para que cada vez que tu vai subindo um patamar, tu não fazer assim, ó. Porque é isso que eu vejo, as pessoas fazendo o voo da galinha. Vai, 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 ganha, ganha, ganha. Nossa, agora eu posso parar de trabalhar. Gente, fala sério, a gente precisa estruturar nossa carreira no mínimo 5 anos. Tem que fazer. Ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Meu marido, ele tinha uma renda de uns R$ 30.000 já há bastante tempo. E isso como funcionário na empresa dos tios dele. Ele trabalhava que nem um louco, tanto que ele teve miocardite, foi parar no hospital, trabalhava demais, tomava café com energético, era uma coisa louca, louca. E ele ficou 4 anos com a empresa em paralelo, com a casa de festas, até ele ter coragem de sair do outro emprego. E as pessoas não acreditavam, nossa, mas tu já pode sair. Não, primeiro eu quero estar estruturado. Então, assim, eu não vejo o porquê das pessoas terem como é que eu posso dizer, essa ilusão. Ah, mas é que eu vou me dedicar mais para as redes sociais, eu vou poder postar mais stories, né? O meu trabalho, ele me ocupa muito meu tempo, vou produzir mais. Junta dinheiro primeiro. Junta pelo menos 2 anos do que tu já ganha, para tu não precisar. Não sei, né, se você é casado ou não, mas para tu não precisar abrir mão da pizza do final de semana, do teu sushi, de poder levar tua filha, tua esposa para serra, tua namorada para serra, de poder passear, de poder ir para praia. Porque o que eu mais vejo
os gurus da internet vendendo a ilusão de que é fácil e de que é rápido. Gente, não existe o fácil, não existe o rápido. Tem que ter tempo, tem que ter dedicação, né? Eu vou fazer 33 anos. Eu comecei na fotografia, eu tinha 12 anos. De lá para cá foi indo um degrau de cada vez e as coisas vão acontecendo, mas a gente precisa ter paciência. Então, eu diria sobre isso, sabe? Não tenha não queira desbravar tão rápido, não queira abrir mão do teu emprego. Primeiro, você precisa estar sólido ali. Então, é isso que eu penso. E assim, eu tenho uma grande oscilação, né, de trabalho. Daqui a pouco, eu gosto muito de fotografar determinado nicho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, às vezes, fotografo comidas, nosso cardápio de gastronomia. Não tá no meu Instagram e não tá em nenhum lugar essas fotos. Mas eu faço essas fotos. Então, se você está tendo essa oscilação de trabalho, faça aquilo que você não gosta de fazer, não posta, mas bota o dinheiro dentro do bolso. Tem tanta coisa, você pode fazer batizado. Todo domingo na igreja tem batizado. Você vai lá, você dá o QR Code lá da Banlec, tá? Que tem o reconhecimento facial, você vende por foto. Aqui na praia, tem um rapaz que fotografa corrida e campeonato de beach tênis também, é R$ 50 por foto. O que não falta é oportunidade para quem quer fazer. Eu não posso viver só da fotografia. Sei lá, gente, eu não tenho vergonha nenhum. Se eu precisar fazer faxina, hoje uma faxina num lugar bom é 250, R$ 300. Se eu precisar fazer faxina, eu faço. O que eu acho que falta um pouco, assim, ó, é esse desprendimento e o ego. Tipo, eu quero viver só da fotografia, só da fotografia. Eu faço qualquer coisa, o que vier ao meu alcance, o que me interessa é o meu dinheiro dentro do bolso e pagar minhas contas, sabe? Não tenho esse ego, assim, se eu perder tudo hoje, a gente fala muito sobre isso, né? Teve muitos fotógrafos, né, do Sul que perderam tudo e tudo mais, e eu recomeçaria do zero, se precisasse fazer faxina, eu não tenho vergonha disso. Então, essa desestabilização serve para o quê? Para a gente trabalhar mais, pensar fora da caixa o que que a gente pode estar fazendo, o que que a gente pode estar Reinventar. vendendo. Pode fazer álbum de viagem para vender, de celular, pode vender preset, pode vender tanta coisa. Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja desculpa. É isso que eu penso, sabe? Uhum. Eita! Fala Deus, né, Marcelo? Pá, pá, pá. Mas é isso aí. Você tem mais É que, alguma? é que as verdades, elas doem. Nós, É. fotógrafos, a gente está muito criativo. O fotógrafo criativo, ele gosta sempre de coisa nova. Então, a gente quer estar sempre Uhum. só fazendo coisa legal, coisa que a gente gosta, produzindo só o que a gente gosta. Mas, para o resultado que a gente quer, para o extrato bancário que a gente quer, para o Pix que a gente quer, a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta. E essa é a vida do adulto. E aí tem muita gente que ainda está trancada na sua criança interior. E é isso que o autoconhecimento nos proporciona. Gente, faz 7 anos que eu invisto em autoconhecimento. Constelação familiar, terapia, psicóloga, tudo que vocês possam imaginar, grupos de mastermind e tal, a gente precisa destravar, né? É muito importante que a gente destrave. E aí, eu posso dizer com todas as letras, o que que a gente precisa? Pagar o preço. Pagar o preço. Eu quero ter tal coisa, mas muitas pessoas me procuram para mentoria, por exemplo. Eu quero me destacar na fotografia, nananã, mas eu também quero ter qualidade de vida, mas eu quero cuidar mais da minha família, mas eu quero cuidar mais do meu corpo, mas eu quero cuidar mais disso, daquilo, daquilo outro. Gente, hoje, com a rotina que eu tenho, tá? Eu consigo me exercitar assim, ó, sei lá, 1, 2 vezes na semana. Eu gostaria de me exercitar todos os dias, mas eu tô pagando o preço da vida que eu escolhi para mim. Então, assim, é importante que a gente veja resu- tarefa, ação e resultado. Ação e resultado. Se a gente não está produzindo muito, a gente não vai estar tendo retorno tão grande daquilo ali. Por isso até que hoje eu estava falando com a Josi, né, sobre o título daquilo que eu estava falando. Eu sou contra o ganhar dinheiro. Gente, a gente precisa fazer dinheiro. E fazer dinheiro não é difícil. O difícil é a gente se comprometer com aquilo. Porque na hora da empolgação, fotografia é muito legal, o ensaio é bacana, eu gosto de postar só coisa boa. Mas na hora que tu tem 1.000 fotos ali para tratar, que tu tá ali 2, 3 horas da manhã, tu pensa, puxa vida, o que que eu quis, por que que eu tô fazendo isso aqui? E aí eu posso dizer com todo orgulho, eu tenho um prolabore menor, eu podia ter um prolabore maior, mas eu não atendo cliente, eu não trato foto.
Hoje eu só vivo da parte criativa do meu trabalho. Por quê? Porque eu estou investindo, pago pessoas para fazer isso por mim, para que eu tenha tempo o suficiente para pensar em outras coisas. Mas quando a gente quer centralizar tudo, a gente não dá conta e a gente não cresce. E aí bate muito mais fácil no teto. É muito claro, assim, sabe? Só que, como eu disse, para a gente que está nesse momento, né, a gente fala que é fácil, mas eu sei que quando a gente escuta, é fácil, mas eu tô ali travada, porque, gente, como eu disse, faz muito tempo que eu estudo autoconhecimento, que eu tento evoluir como pessoa e como profissional. E Hum. tem vezes que eu tô na bad, que eu penso, meu Deus, como que eu vou sair disso aqui? O que que eu preciso fazer? Nossa, tá difícil. É, tá difícil. Quer ter uma vida fácil? Não queira ter aquelas coisas, porque aquela pessoa que ganha 100 mil, ela tem muito mais responsabilidade. A Uhum. pessoa que ganha 50 mil, ela tem muito mais responsabilidade. Daí eu comecei esse senso de autorresponsabilidade, de que, opa, eu quero ter a minha vida confortável, então, eu fico nesse meu trabalho aqui. Ah, não, realmente, o luxo, o prazer, eu quero consumir essas coisas, então eu preciso pagar o preço. Essa é a resposta que eu cheguei àquilo que eu queria viver, as viagens que eu queria fazer, o vinho que eu queria tomar, enfim. E uma coisa que me tocou muito que você falou também é sobre a gente não comparar a nossa profissão com outras profissões, né? Porque o que eu percebo também muito aqui é isso. As pessoas, por exemplo, chegam, né, para quem tá na América, chegam aqui, começa a trabalhar com restaurante, recebe a tip, recebe um valor por hora. Sei lá, acho que é 11, 12 dólares a hora e mais a tip. Aí, tipo assim, vou virar fotógrafo. Aí cobra 100 dólares, 250 dólares a hora. Então já é tipo assim, daqui pra cá. Só que aí, quem já tem uma carreira e uma profissão que cobra, tipo assim, mais, cara, a pessoa tá cobrando 150 dólares. Tipo, ele entra na competição no mercado por um preço muito baixo. Você acaba se prostituindo na profissão e não contando o equipamento que você tem, o tempo de edição e tudo mais, sabe? Então, isso pegou assim pra mim. Sim, poder pagar. No caso do Brasil, né, Josi? Aí nos Estados Unidos eu acredito que não precise pagar seguro de equipamentos, né? Porque é mais seguro. Mas aqui no Brasil, eu faz uns 8, 9 anos que eu pago o seguro do equipamento, tanto o meu quanto do meu pai. Porque meu pai foi assaltado na frente de casa, a gente teve um prejuízo de 80 mil reais na época, e ele não tinha esse dinheiro, a gente fez uma vaquinha entre nós, entre as filhas, para poder pagar. Então, assim, pensar em que coisas ruins podem acontecer é muito importante. Eu não sei quanto que tá a média do ticket do fotógrafo no Brasil. Vocês têm uma mais ou menos ou não tem isso? De ensaio, assim, É. tem gente que cobra R$ 99, tem gente que cobra 199, tem gente que cobra 499. Depende muito da cidade em que a pessoa está e o ramo que a pessoa está fazendo. E isso é uma coisa que nos pega, né? Porque pensa, uma manicure tem um mínimo. A pessoa vai estar ali, geralmente é de R$ 50 para cima. Agora o fotógrafo não, ele vai de 99 a 4, 5 mil reais. Então, assim, se a gente não estruturar a nossa carreira, mostrar o nosso valor, mostrar o porquê que o nosso trabalho é mais caro, porquê que ele vale mais, mostrar para o cliente que é importante, né? Isso na sua imagem, nas suas lembranças, e agregar valor na nossa fotografia, é uma profissão que não há porquê. É mais fácil você estar fazendo outra, você estar em outro ramo do que está na fotografia. Se você não conseguir se posicionar no mercado da maneira correta, e até por isso que é importante você trabalhar em paralelo e ter outro negócio e ter outro emprego, porque daí você não precisa entrar torrando, porque você tem um salário fixo, que foi o que eu sempre fiz. Eu tive Vai um escalando. salário fixo que me gerava assim a possibilidade e fui escalando R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 400, foi indo aos poucos, sabe? E talvez pensando nesse lado, né, eu não tive muita escolha, porque a vida inteira eu trabalhei só com a fotografia, né? Trabalhei muito tempo com a Cimo e depois, quando eu comecei de verdade a fotografar, começou por mim mesma e só vamos. Aí, mas assim, pensando nisso, quem tá numa CLT
e quer empreender na fotografia, isso que você falou faz sentido, porque nesse momento a pessoa também pega experiência, pega mais segurança, e isso vai agregando valor para fotografia, para, né, para tudo. Porque às vezes quando você só solta, não, vamos, tipo, eu já vinha de uma experiência. Quando eu comecei a fotografar, já estava tudo dentro de mim. Eu só comecei, só fluiu. Mas para quem está realmente querendo começar, isso que você falou, acho que é extremamente válido. Vai te trazer mais segurança, manter, talvez, né, trabalhando durante a semana, fotografando até você pegar experiência, segurança e tudo, e vai fazendo a tua cartela de clientes nesse processo também, né? É Sim, e vai juntando dinheiro, né? O que é necessário. Porque daí, assim, você não começa com uma câmera que não tem uma boa nitidez. Porque daí o que que eu vejo? A pessoa quer fazer a coisa de qualquer jeito, aí pega uma câmera qualquer e começa, já sai do trabalho. Tá, mas olha só, se tu tem um emprego bacana, né? Ou enfim, você vai comprando aos pouquinhos, você compra uma lente com uma boa nitidez, você compra um bom flash, automaticamente você vai poder entrar no mercado cobrando melhor, Uhum. né? E outra coisa que a gente vê muito assim, poxa, o dentista, né? O dentista, o médico, ele investe na carreira dele. E ele fica ali estudando os seus 5 anos, né? Até conseguir conquistar o seu lugar, o seu mercado de trabalho. Começa no consultório, emprestado, começa numa clínica popular. Então, a gente na fotografia é a mesma coisa. A gente hoje tem estúdios que alugam, né, por hora, por diária. A gente não precisa já chegar gastando uma grana, tipo tu mesma, né, Josi? Tu monta o estúdio na casa da pessoa, Bem, mas tu já chega na casa da pessoa, como eu vejo teus vídeos, bem vestida, bem arrumada. A tua imagem já faz com que a pessoa veja, não, um ensaio com a Josi não vai custar barato. Então, a tua imagem já te posiciona de uma maneira diferente. Não necessariamente precisa ter o espaço físico. exatamente. Exatamente. E quando eu entendi isso, gente, foi uma girada de chave, assim, quando eu fiz esse processo de reestruturação da minha imagem, cortei o cabelo, organizei de novo, tipo, esse processo pra mim de ter fotografado, me visto diferente, ele trouxe muita força pra minha fotografia, sabe? Tipo, me fez me posicionar de uma maneira, tipo, não, eu sou realmente cara. E eu quero ver, eu Uhum, quero ser vista dessa forma, sabe? E só que também ao mesmo tempo tem essa coisa que ao mesmo tempo não, que foi muito bom, trouxe eu antes eu era muito delicada. Então as pessoas meio que sentavam em cima de mim, sabe? Se sentiam, sentiam uma abertura para ficar me pedindo mais desconto, isso e aquilo, e hoje, tipo, já não recebo tanto isso, sabe? Então, o posicionamento, tu trabalha muito com uhum. posicionamento também, né, Fê? É muito importante. Trabalho. Eu sou formada em personal branding. Então, hoje eu atendo, auxilio profissionais de diversas áreas, diversos ramos, né? Nessa parte de toda a estratégia, de toda a criação do branding da marca. A gente vai fazendo estudo, né, da persona, de o que combina com o teu estilo. Olha, tô no ponto A, quero chegar no ponto B, mas que a gente precisa fazer para chegar lá? Porque não é só querer, como eu falei no início, as tuas ações te trouxeram até aqui, mas para ti, para o outro ponto, coisas diferentes você precisará fazer. E muitas vezes a gente está dentro da garrafa e daí a gente não consegue ler o rótulo. Uhum. Então, a gente precisa de uma ajuda, de um mentor, de uma pessoa que já passou por tudo aquilo que a gente está passando, que nos dê esse direcionamento, né? De nos estender a mão e dizer, com a tua experiência, a fotografia, o meu portfólio combina com o quê? Né? Eu cheguei num ponto da minha fotografia que eu disse, não, realmente não tô mais me identificando com o newborn, eu fui pioneira no newborn, eu fiz 12 anos de newborn, meu ensaio newborn era também 2.500, 3.000 reais, e eu fiz essa transição 2022, 2023, e, tipo, foi uma virada de chave e foi um desapego, assim, sabe? Tipo, eu consegui desapegar daquilo. Mas o quê? A gente precisa ter aquela visão. Não, a fotografia, a mesma coisa a Apple. A Apple, ela começou vendendo computador. E hoje ela é referência no quê? No iPhone. No iPhone, no Apple Watch, enfim. Mas por quê? Porque eles queriam vender a transformação, a inovação, indiferente
do que é o produto. Então, eu acho que assim, ó, a gente precisa ter na nossa mente que a gente precisa vender a nossa fotografia. O que ela vai ser entregue, como ela vai ser entregue, é outros 500. Se a gente precisasse ressignificar nesse meio do caminho, eu trabalho com fotografia newborn, eu trabalho com fotografia de recém-nascido, de criança, de pet, e não tá dando dinheiro aquilo. Mas eu quero continuar sendo fotógrafo. Tá, mas o que que combina comigo? Gestante combina comigo? Ensaio corporativo combina comigo? O que que eu preciso fazer para chegar lá? Né? A gente precisa fazer essas perguntas, porque elas são necessárias. Porque às vezes a gente está andando em círculo, fazendo a corrida do ratinho, e a gente ainda não viu que não, esse ciclo ele precisa encerrar. Eu senti que o ciclo do recém-nascido precisava encerrar ele. E aí eu consegui encerrar. E foi uma maneira muito sutil, muito natural. E eu não me desfiz dos clientes antigos, eu sigo com cada vez agregando mais clientes na minha cartela, mas eles viram que aquela fotografia ela não combinava mais comigo nem com o meu estilo de vida. Uhum. Aí aconteceu mesmo com fotos de festa, de evento, de criança. Eu parei e assim, foi libertador. Sim, Foi libertador, gente. é muito bom, né? Nossa, muito bom. Esses dias eu fiz uma, porque minha amiga, tipo, ela é minha cliente desde a primeira gestação. E, tipo, eu fiz e eu falei, cara, que bom que eu não faço mais. Quando eu vou nos eventos, eu fico pensando, Deus, graças a Deus, eu não preciso mais ficar em pé aqui, porque eu tinha muita dor na sala dos E pés. eu no Tinha meu muita dor, joelho. muita dor. E eu falei assim, porque normalmente eu falo, eu parei uma das razões, porque o último evento que eu fui, eu tive crise no joelho e eu fui à base de remédio. E aí, quando eu falei pra minha amiga que ia fazer, beleza, eu tava precisando também fazer naquele momento. Aí eu falei, cara, vou. Não me deu a crise de joelho um dia antes. Aí eu falei, Eram sinais, Deus estava tá dizendo assim, bom, aqui Deus. já acabou esse ciclo para você. Exatamente. E aí a gente tem que dar um passo também de fé, né, Fê? Tipo, de acreditar que, ok, esse é o sinal. Esse é o sinal pra não fazer mais, Sim. sabe? E, enfim. Vai fazer foto? Nossa! Vai, Marcelo, sorria. Só quem tá com câmera aberta vai aparecer na foto. É isso aí. Não, mas eu entendo, tem várias vezes que eu entro em reunião online também que eu fico, não quero ligar minha câmera. Então, não fiquem tranquilos quem não ligou a câmera, eu entendo, mas eu imagino que o que a gente conversou aqui vai servir, né, para vocês daqui a pouco repensarem, reposicionarem, mudarem a rota e verem aquilo que é importante, né? Que a gente precisa pensar no amanhã. Exatamente. Nossa, com certeza para mim foi excelente esse encontro. Levei um Agora vai ter que comprar menos blusinha e menos bolsinha. brusinha. Ai, Jesus. Não, eu tô num processo assim de reestruturação totalmente assim. Mas eu percebo que aonde Deus tá me levando, eu precisava disso, sabe? Desde que eu me mudei para Orlando, o meu fluxo de trabalho diminuiu muito. Muito, muito, muito. Porque uma que eu tô começando numa cidade nova. Comecei numa cidade nova, diferente. Meus clientes estão Uhum. todos em Miami, então o que tá me mantendo ainda é Miami. Eu tenho que ficar. Tô voltando para lá sempre. É, mas foi muito importante, para eu entender o público, porque cada cidade é um público. E por mais que eu, né, aqui tem muita família, mas eu não entrei no nível, tipo, das pessoas que pagam pelo meu trabalho, sabe? Tá. Então, aonde, sabe, tu tem que pensar nisso também. Qual a estratégia para atingir esse público? É, E não basta exatamente. ter um Por trabalho exemplo, bom, tipo, eu sei não. do valor do meu trabalho, mas assim, quando eu mando as pessoas que vêm buscar orçamento, por que que as pessoas não estão fechando? Entende? Porque talvez o meu público, pro valor que eu cobro, não é o público que eu tô sendo vista. Então, eu Uhum. tô todo por um processo novo de reposicionamento numa cidade nova. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que se eu tivesse frenética como eu estava em Miami, trabalhando, tendo crise de pânico, ansiedade no computador e tudo, talvez eu não tivesse parado para ver outros pontos que precisavam ser vistos na minha vida para mudar de fase, sabe? Para Travou, eu não consegui te ouvir nada, só que tu ganha, que em Miami tu consegue cobrar melhor
Em É, Orlando, tu ainda não te posicionou? isso, eu ainda não entrei no meu público, eu acho, aqui. E também não sei se eu Tá, vou ficar aqui, sabe? Mas eu entendo também que Deus teve um propósito em me trazer para cá e diminuir o meu processo, porque eu tava muito frenética, trabalhando muito no computador, editando o tempo inteiro, não tava conseguindo delegar para outra pessoa fazer a edição. Eu tava assim, tendo um monte de crise, de pânico, de ansiedade. E se eu tivesse lá, eu estaria continuando nesse fluxo. E eu tava num fluxo de crescimento realmente, sabe? Só que, o que que acontece? É como se ele tivesse me trazido pra cá. Tipo, calma aí, você vai parar um pouquinho, porque eu preciso te apresentar, fazer você sair da caixa, pensar fora da caixa. E aí que nasceu esse grupo, aí que eu comecei a delegar tratamento para outra pessoa, que eu comecei a me abrir para novas possibilidades, sabe? Estou passando por um processo mais desafiador financeiro, porque tá num público diferente aqui, estou. Mas assim, o que que eu tô ganhando além, sabe? Eu vim pra cá realmente qualidade de vida. para ser tratada, sabe? Para ser curada em outras coisas. Então, é uma fase. Isso não significa que, mas é muito desafiador porque todo o cenário faz você querer desistir. O cenário financeiro, ele Sim, ataca a mente da gente de uma maneira que ele te faz querer desistir. As minhas maiores crises mentais e brigas mentais é quando eu tô no desafio financeiro. É quando eu penso, será que Deus não quer que eu volte pro Brasil? Será que eu tenho que diminuir o meu valor? O que que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que trabalhar em outra coisa? Sabe? É onde eu sou tentada para parar. É sempre no desafio financeiro. Então, quando a gente traz para a consciência a importância do dinheiro, a importância, trazer isso como realmente, cara, isso precisa ser parte da tua vida. E eu tô nesse processo e eu sei que eu estou aqui para isso também, para girar essa chave. Eu tô tendo que passar por esse processo para girar a chave e ir para um próximo nível. Pela primeira vez eu tô parando para estudar sobre finanças. Que era sempre um bloqueio, bloqueio, bloqueio. Eu não conseguia. Parecia que tava sim, falando grego para mim, sabe? sim. Né, Josi? Até eu falei só do grupo do Whats, depois de fazer o Excel, mas o que que eu faço, né? Eu coloco entrada, tipo, faço uma planilha toda de entradas, uma planilha toda de saídas, né? E aí, tipo, sei lá, fechou um mês, e entrou 50 mil, e aí saiu 35. E aí a gente consegue ver assim, em 6 meses eu faturei X mil reais, mas eu gastei tanto. Tá, mas então eu tô gastando demais. O que que eu tô gastando de supérfluo? Então significa que eu não podia ter comprado aquela poltrona, não podia ter comprado aquela cadeira, eu não podia ter comprado aquele tablet, eu não posso trocar de celular. E aí isso vai monitorando e vai fazendo a gente gastar menos até que faça sobrar mais, sabe? Porque antes eu só pensava naquilo que eu queria, naquilo que eu queria me satisfazer. E aí, quando eu comecei a cuidar mais dos números, eu comecei a ser mais mão de vaca, e isso fez com que eu prosperasse mais. Eu acho que Orlando tá me trazendo esse ensinamento, assim, vamos lá, galera, vamos, menina, pensa nisso, sabe? Porque realmente, tipo, eu não tô gastando em nada, eu tô entrando nesse processo, sabe? E ao mesmo tempo, você tem que ter um equilíbrio para não entrar numa escassez. Você tem que olhar isso de uma maneira Sim, que te faça prosperar e não que te faça ser escasso. E é uma linha muito tênue. sim. Quando você começa a conviver, a ouvir pessoas o tempo inteiro sendo escassas, o que eu percebi, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem o pensamento escasso. Então, ao mesmo tempo, você tem que cuidar disso, não se vitimizar, não entrar na situação, no lugar de coitadinha, sabe? E de entrar nessa escassez. Não, e é justamente o que que eu, né, estudando autoconhecimento e estando mais próxima de pessoas que são milionários, o que que eu vejo? O que faz a grande diferença é a blindagem, precisa blindar a tua mente. E isso é muito difícil, porque tem dias que tu tá mais no alto e tem vezes que tu tá mais na bad. Mas o que vai fazer a diferença mesmo é não deixar o sentimento do medo nos consumir.
Então, é tá sempre querendo coisas melhores, cada vez mais, não deixar o medo nos abater. É conseguir olhar o extrato bancário, mesmo que esteja ruim, saber que aquilo é momentâneo e continuar acreditando no nosso projeto de vida. Eu acho que isso é o mais importante. Que vai passar, né? Vai passar, exato. Ou fé, gente, ou prova. A gente só vai, só anda. Ai, gente. Mas é isso. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Aproveite. Se quiser escrever aí, se não quiser falar, fica à vontade. Tem mais alguma dúvida, Marcelo? Eu acho que girou minha chave aqui. Ai, muito Não, é bem isso mesmo, assim, eu acho que a Fê fez eu enxergar com outro olhar a situação que eu estou vivendo, porque eu também, eu tenho uma outra profissão, uma CLT, né, como a gente estava falando. Eu vim para cá faz 2 anos, então eu não, pelo meu trabalho, eu quase não conheço muitas pessoas, porque eu trabalhei muito tempo durante a noite, então eu não tinha convívio com as pessoas durante o dia. E aí, agora que eu estou começando a ter convívio, começando a conhecer as pessoas, e aí é difícil, assim, porque dá vontade de desistir várias vezes. Porque tu investe em equipamento bom, tu investe em coisa boa, e tu não tem o retorno que tu queria ter. Daí dá vontade de largar tudo e viver só da fotografia, mas aí tu tem aquela sensatez de pensar, não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho conta para pagar, porque eu preciso daquela segurança financeira. Então é um misto de sentimentos todos os dias que a gente tem tentado pensar, né? Então é muito bom a gente conseguir sentar um pouquinho, raciocinar, reorganizar e ter uma forma de organizar as coisas melhor, assim, é bem bom. É. Não, e foi muito importante porque eu, como eu te falei, eu vivi o processo inteiro dentro da fotografia. Eu não sei como é o que o Marcelo passa. Que é estar num emprego e você sair do emprego, sabe? Uhum. Então, nossa, é muito, muito válido mesmo essa aula, esse encontro, assim. Acho que quem tá começando também, querendo fazer essa transição, meu Deus, precioso. Eu até, quando eu comecei a fazer os tópicos, né, do que eu ia falar, enfim, eu cheguei a pensar em fazer slides, né? Daí depois eu comecei a pensar, gente, dinheiro é uma coisa que ou a gente conversa, assim, numa conversa informal, e daí as pessoas realmente se envolvem, porque quando a gente começa a apontar gráfico, mostrar, prolabore, faz isso, faz aquilo, tipo, parece que dá um bug, assim, que infelizmente na escola a gente não aprende sobre educação financeira. Não. Então, assim, a primeira coisa que eu diria que fez a minha virada de chave foi não ter medo. Falar sobre dinheiro sem ter medo, né? E realmente pegar um dia, a cada 15 dias, sentar, abrir meu computador e olhar aquilo ali. Mas fazer com que isso não seja algo que nos prenda, que nos limite, muito pelo contrário, para ser algo que nos motive. Não, eu preciso trabalhar mais. Nossa, esse mês eu fechei mais coisas porque consegui comprar mais coisas porque eu consegui fechar mais trabalhos. E isso a gente só consegue se a gente monitora os números. Então a gente precisa ser aliado dos números e não ter medo deles, sabe? É, às vezes a gente tem medo de olhar para a realidade, né? Uhum. Sim, e se assustar. Eu Esse é já tive essa época de me assustar. Meu Deus, daí eu vou saber que eu tenho X mil de conta por mês. O que que eu vou fazer? E eu já dava conta daquilo, já nem não atrasava conta, mas eu, no meu psicológico, eu não queria saber quanto que eu devia. Então, que trava é essa, né? Que faz com que tu não queira ver aquilo que tu tem para pagar. Que Nossa, faz com que tu queira só pegar pingadinho por semana. A maioria dos fotógrafos que eu conheço pega pingadinho por semana. Não pega um dia fixo no mês. Eu pego o meu Prolabore todo primeiro dia útil do mês. E ele tem que durar até o último dia útil do mês. Se não durar, é porque eu não estou fazendo uma boa gestão. E aí, se eu não estou fazendo uma boa gestão de pessoa física, eu também não estou fazendo uma boa gestão de pessoa jurídica. Então, uma coisa leva a outra, né? é. Ai, eu tenho que pensar nisso, em separar. Ai, gente, é tão difícil para mim, sério. Ai, Jesus amado, mas Deus vai me dar uma luz. E como eu te disse, Josi, começa aos pouquinhos. Ah, hoje eu não tenho condições de ter um mês de salário guardado. Tá, então tu começa com US$ 100, US$ 200, daqui a 6 meses, daqui a pouco tu vai ter um mês.
Ou não, em 6 meses eu ainda não tenho, porque tá muito difícil aqui na minha cidade, mas em um ano tu vai ter 1 mês guardado, ou 2 meses de custo de vida guardado. Aí tu vai conseguir gastar só, tipo, só pegar e fazer a retirada mensal, em vez de fazer a retirada semanal ou a cada ganho de cada ensaio. Porque isso é o que faz a engrenagem da empresa andar. Não pegar e receber e botar no bolso. É, que é o que eu faço hoje. Que é a realidade. Mas eu Mas aprendi. então tá, né, pessoal? Ai, amei, amei, Vai sim, com certeza. amei, amiga. Muito, muito obrigada mais uma vez pela tua Foi um disponibilidade, prazer estar com você. passado esse conhecimento. Espero que mais pessoas possam assistir também esse encontro depois. E vão, eu tenho certeza. E que sementes tenham sido plantadas para quem esteve aqui. Para mim, com certeza, foi muito engrandecedor. E é isso. Muito, muito obrigada. Ah, muito obrigada. A gente Boa sempre noite. faz, a gente sempre faz uma oração no final. Você quer fazer? Você quer fazer? Pode ser, pode ser. Então tá, então vamos lá. Nossos olhinhos. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, que tu possa guiar todas essas pessoas que se dispuseram a estar essa noite aqui conosco, que tu possas iluminar o caminho de cada uma delas, que tu possas ser que tu possas dar um direcionamento, uma luz, que essas pessoas elas não sejam refém do dinheiro, que o dinheiro seja um facilitador em suas vidas, que elas sejam muito abundantes, que elas possam ajudar muito seus familiares, que elas sejam um elo de conexão, de paz, de amor, de saúde, de fé, que tudo que elas possam sonhar em ter, que tu possa prover, Pai. É isso que eu espero, é isso que eu agradeço pelo dia de hoje. Amém. Que Amém, todos possam estar em suas casas, descansar com muita fé e com muito amor. amém, amém. Tem um negócio que se chama transferência de bênção, de unção, né? Quando alguém ora por você, que você tem, né, tem autoridade sobre aquilo que você está vivendo, a gente transborda na vida dos outros também. Então, obrigada, Fê, mais uma vez por essa oração. Eu tenho certeza que a gente recebeu disso também. Oi, Felipe! Amém. Apareceu! Prazer, da onde você é? Peraí, tá mudo, tá mudo. Tá mudo? Conseguiu desbloquear? Não, ainda não. Eu tô te perguntando, pedindo pra... Não, desligou a câmera. Eu, Felipe, não conheço ainda, eu acho. É novo, né, Marcelo? O Marcelo que tá todos os encontros aqui, Aham. ó. É o Marcelo, ó. Firme e forte, vamos lá. Isso. É porque eu Veterano. acredito em tudo isso que está acontecendo. Eu acredito muito e por isso que eu tô aqui. Que bom, eu fico bem grata. Bom, gente, acho que não deu bom aqui pro Felipe. Depois você manda lá no grupo se apresentando, Felipe, da onde você é, tá bom? Gente, obrigada por todos que estiveram aqui. Ó, minha gata aqui, ó, tá causando. Você tá Bom, causando, tia. tá. E mais uma vez, obrigada. E uma ótima noite pra vocês, viu? Amém. Beijo, até Beijo. Tchau, mais. tchau. Até, tchau.